A grande reformulação no Goiás para a temporada que vem, onde eu coloco pelo menos 15 até uns 20 jogadores deixando esse atual plantel alviverde, e mesmo assim, mesmo com muitas saídas, vários outros atletas importantes do time titular, eles têm contrato para o ano que vem e outros ainda até mais longos. Quero trazer os detalhes, por exemplo, o Tadeu, o Maguinho, Sidmar, Vinícius, Dieguinho, são atletas confirmados para o elenco do Goiás do ano que vem. A questão que, obviamente, você colocando aí no papel, onde o Goiás tem até muitos jogadores, se a gente comparar com os últimos anos, que tem vínculos para as próximas temporadas, ainda assim muitos atletas que irão deixar o clube. Isso mostra o quão foi mal feito esse trabalho de captação da diretoria alviverde, muitas contratações sem sentido algum durante essa atual temporada de 23 e que para o ano que vem tem que ser sim revisto. Quero trazer os detalhes sobre os jogadores, até quando vai o contrato aí de muitos questionáveis, como por exemplo o Alano, o Bruno Santos, o Edu na zaga. No vídeo de hoje quero tentar trazer o máximo possível de detalhes sobre isso, e para o ano de 2024, onde mesmo com esse rebaixamento a caminho aí na Serrinha, eu vejo um ano estável para o Goiás, sabe? Acho que não vai ter nenhum tipo de grande crise, será uma temporada equilibrada do alviverde, com as contas pagas, tudo em dia. A questão é que faltou um pouco mais de coragem nesse ano, né? Só de começarmos o vídeo de hoje, peço para você deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever no nosso canal, ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos que gravamos diariamente aqui no YouTube do Goiás News. Para você que não conhece, eu me chamo Guilherme, aqui no canal do Goiás News a gente posta pelo menos 2 vídeos diários, né? Um na parte da manhã, por volta ali das 10 horas, e outro na parte da tarde, 6 horas da tarde, 6h15, 6h30 da tarde e noite. Você encontra outros conteúdos exclusivos aqui no YouTube do Goiás News. Vou deixar também o nosso canal de cortes, o Cortes do Goiás News, você encontra o link dele aqui embaixo na descrição. Se inscreva, é importante a gente ter um canal secundário forte aqui na plataforma também, e o Instagram, @GoiásNews1943, onde você pode encontrar os nossos perfis. Tem o Twitter também do Goiás News. Bora começar o nosso vídeo hoje para falar sobre essa gigantesca reformulação no elenco do Goiás. De fato, uma barca de saída do Verdão para a temporada que vem. Independente da série, se o Goiás jogar a Série A, o que todo mundo quer, mas obviamente todo mundo reconhece que a gente já está com o pé na Série B do Campeonato Brasileiro para essa competição, tendo a reformulação ainda maior. Porque alguns destaques, onde com um cenário positivo, o Goiás em uma Série A, por exemplo, daria para tentar permanências como o do Bruno Melo, do Julian Palacios, do Guilherme Marques, até mesmo do Matheus Babi, é um centroavante que eu gosto. Se começasse desde o início da temporada, seria um jogador bem interessante em um Campeonato Brasileiro. Mas com rebaixamento para a Série B, eu não vejo nenhum desses jogadores seguindo no Goiás para o ano que vem. Da mesma forma, o Lucas Alter, né? Aí mesmo se o Goiás fosse, sei lá, para a Champions League do ano que vem, a diretoria não tem esse pensamento, essa postura de adquirir os jogadores. Então eu vejo essa dificuldade em uma Série B do Campeonato Brasileiro, ao mesmo tempo que sem sombra de dúvidas, um empecilho, essa parte do orçamento, onde jogadores que já demonstraram o seu valor para o ano que vem, o Goiás possivelmente não tendo condições de adquirir. Olhando em uma perspectiva de Série B, o Goiás ele tem um elenco para a Série A com cara de Série B, com salário de Série B, o que isso significa que para o ano que vem, muitos desses jogadores rebaixados da atual temporada são atletas que têm sim potencial de fazer uma boa disputa da segunda divisão e também têm vínculos para o ano que vem, como por exemplo o Alano, um jogador muito contestável para a Série A, mas em uma Série B do Campeonato Brasileiro jogaria muita bola. Da mesma forma, por exemplo, um Sidmar, Maguinho, Dieguinho, Igor Meritão, Vinícius, até mesmo o próprio João Maio. Acho que para uma Série B é um time do Goiás que consegue sim dar conta tranquilamente. Até fui perguntado ontem na live, né, que eu fiz depois do jogo contra o Atlético Mineiro, eu vou deixar esse vídeo na tela final, se com esse time do Goiás em uma Série B, o que o Goiás brigaria, sei lá, para o título, para o rebaixamento, meio de tabela. Na minha avaliação, seria um time para fazer uns 70 pontos e conquistar até com uma certa tranquilidade a Série B do Campeonato Brasileiro. A questão é que esse time, sem muitas peças de opções no elenco, de renovações, é um elenco mais qualificado para o técnico Armando Evangelista, e uma Série A do Campeonato Brasileiro, eu diria que eles até maqueiam quão fraco, quão limitado é esse elenco, esse plantel de jogadores
do Goiás. Então, em uma Série B, eu vejo que o Goiás daria tranquilamente para ganhar um título aí com esse atual elenco. A questão que para o ano que vem, em uma Série B, caso o Goiás de fato confirme o seu rebaixamento, muitos desses jogadores não irão continuar e, querendo ou não, a qualidade diminui, né? Sem, por exemplo, o Lucas Alter, sem o Bruno Melo, sem no meio de campo o Guilherme Marques, possivelmente sem o Palácios também, sem o Matheus Babi. Então, querendo ou não, será um time mais fraco, condizente também com a verba, né, em uma Série B do Brasileiro. Então, jogadores que possivelmente irão deixar o Goiás no ano que vem. Não tem nenhuma informação oficial, apenas uma análise, alguns outros pitacos e algumas outras informações também que eu consegui colher dentro do clube, mas não quer dizer que todos esses vão sair, tá? Quero passar essa lista aqui de 15 jogadores que não seguirão no Goiás para 2024, muito possivelmente. Pode acontecer uma indicação, um técnico chega e fala, não, eu quero que o Alisson fique pro ano que vem. Pode acontecer, tem maluquice para tudo, pode ser um pedido de um diretor, a gente não sabe a cabeça de todo mundo. Mas eu colocaria basicamente essa lista. Matheus Alves, goleiro, Marcelo Rangel, Bruno Santos, Edu, Lucas Alter, Bruno Melo, Apodi, Rafael Guzzo, Palácios, Guilherme Marques, Felipe Costa, Gabriel Novaes, Alisson, Diego Gonçalves e também o Matheus Babi. Eu colocaria esses jogadores sem continuidade no Goiás para o ano que vem. Muitos deles pela qualidade técnica e outros pela condição de campeonato brasileiro, até mesmo a condição financeira, onde, por exemplo, jogadores que na minha avaliação poderiam ser boas opções, tanto na Série A quanto na Série B, mas que não terão seus contratos prorrogados, muito possivelmente, ou até mesmo adquiridos em definitivos em uma realidade de segunda divisão, como por exemplo o Rafael Guzzo, o Guilherme Marques, Palácios, Bruno Melo, o Hugo. Acho que são jogadores brilhantes que poderiam ajudar demais o Goiás em um projeto de longo prazo, mas infelizmente a diretoria não pensa assim. Agora, olhando pelo lado mais otimista, pelo menos a diretoria do Goiás, desde que assumiu o Paulo Rogério Pinheiro, ele ao menos vem tentando, digamos, seguir uma linha de raciocínio na montagem do elenco. O Goiás ele só compra jogadores muito baratos, isso já ficou claro para todo mundo, no máximo 1 milhão, 1,5 milhão de reais, mas hoje o Goiás ele já tem uma base de time para a temporada do ano que vem, jogadores que têm contratos longos e que na minha avaliação pode não ser brilhantes, de fato não são, para a Série A do Campeonato Brasileiro, mas para a Série B do ano que vem conseguem tranquilamente, como por exemplo, jogadores que têm contrato no Goiás, o Tadeu, Sidmar, Maguinho, Morelli, Dieguinho, Igor Meritão, Simeone e o Andrei das categorias de base, Felipe Ferreira ainda emprestado ao Sport, Nathan Melo também, Johnny Lucas, Mateuzinho, o Wendel da mesma forma, além de no ataque o Anderson Oliveira, Alano, Vinícius, Brenner Culano e o João Magno, além do Ian Souto também, outro zagueiro, tem contrato até o final do ano que vem. Então se a gente pega aí, o Goiás ele já tem uma certa base para uma Série B, Tadeu, Sidmar, Maguinho e uma renovação de contrato que não será impossível, tranquilo com o Sander ou até mesmo com o Hugo, o Goiás já tem aí uma defesa interessante para a disputa de uma segunda divisão. Meio de campo, Dieguinho, ok, muito bom para a Série B, Meritão, Felipe Ferreira, interessante. No ataque tem o Alano, o Anderson Oliveira também, que podem não ser bons para a Série B, para a Série A, mas que para uma Série B dá conta do recado. E o João Magno, que talvez possa ser, digamos, um segundo reserva ou algo nesse sentido. Então, pelo menos isso me dá um alento. Se o Goiás ele consegue manter essa base de jogadores e o técnico Armando Evangelista, por exemplo, ele já começa o ano de 2024 com a estrutura montada. Você não tem que recomeçar tudo do zero. Vamos contratar um novo técnico, aí ele vai indicar jogadores, aí todo mundo sai, sabe? Eu não gosto dessa ideia. O cenário perfeito seria uma manutenção na Série A, com toda certeza, onde aí sim o Goiás poderia manter alguns jogadores bons nesse elenco, igual por exemplo o Guilherme Marques, sem muita dificuldade, o Palácios também, uma compra em definitivo, o próprio Bruno Melo. Pode ser que aconteça, o Goiás mesmo caindo para uma Série B, ele pode comprar o Palácios e o Bruno Melo? Pode sim, mas eu não vou colocar isso como algo eminente, algo a caminho, porque eu entendo as dificuldades que é você caindo de uma Série A para a Série B e também compreendo esse modelo de gestão da diretoria do Goiás que não foca na aquisição de atletas. Então, é óbvio, a gente coloca assim, é sempre um rebaixamento, é muito doído, mas é um rebaixamento do Goiás, digamos, talvez o menos preocupante
da história, vamos colocar assim, sabe? É preocupante porque o torcedor está desiludindo, mas se a gente colocar que é um time 100% saneado, a tendência é que o Goiás comece 2024 com pelo menos 30 milhões de reais em caixa, além de um patrocínio master forte para o ano que vem, esse dinheiro chegando da Libra, então é um cenário equilibrado do Goiás e também com a manutenção de alguns jogadores. Terá um time mais fraco, com toda certeza, a receita é menor em uma segunda divisão, é óbvio. Se tentar, ficar aí na Série A, seria um ano de 2024 para o Goiás de fato muito bom, sem grandes maluquices, não é que o Goiás vai ter um time tão forte igual do Palmeiras, do Atlético Paranaense, não é isso e nem precisa ser, mas pelo menos a mudança de filosofia já é, digamos, um grande passo. Então basicamente esse é o raio-x do atual elenco do Goiás. Vejo que é importante você ter algumas reformulações em determinadas posições, como por exemplo no gol. Essa informação também do meu parceiro Periquito Brisado. A aderência só com o Tadeu, continuando para o ano que vem. É igual eu falei, agora ainda está muito cedo, não tem como a gente cravar nada. O Goiás ainda tem essa instabilidade de um novo estatuto, de um novo presidente. Eu não gosto disso. Isso dá, digamos, uma certa desconfiança do que virá para o futuro do Goiás, mas que tomara que seja algo bom, sabe, uma reformulação, indo para um caminho mais profissional, nessa mudança do estatuto, que ainda não é um cenário perfeito, não é o ideal, mas já é um começo, sabe, com o presidente tendo menos poder dentro do clube, acho isso importante, a contratação de profissionais, um cara responsável só nessa questão de contratações, marketing base, como já tem atualmente no maior do Centro-Oeste, e com a permanência de alguns jogadores muito importantes no elenco do Goiás, igual o Tadeu, igual o Dieguinho, o Maguinho também é um bom jogador, o Sidmar, sabe? Eu vejo que é um time, o Vinícius também no ataque, que não é nenhum craque, o Anderson Oliveira também não, mas que você já começa o ano com alguns jogadores que se conhecem, que entendem o estilo de jogo de cada um deles. Então isso sim é muito importante, é só você pegar alguns outros exemplos no futebol brasileiro, onde a base do time é basicamente idêntica. O Fortaleza fez muito isso, desde o time da Série C até na Série A, ele tinha jogadores como o goleiro Marcelo Boeck, o Bruno Melo na lateral esquerda, o Felipe Ferreira também no meio de campo, outros jogadores que ficaram por muitos anos, igual o Wellington Paulista, o Atlético Paranaense fez muito isso, o próprio Criciúma, se você pegar o time do Criciúma da Série C de 2021, é semelhante ao que ele tem nessa atual temporada, brigando pelo acesso e próximo de conseguir também na Série B. Então é importante você manter uma base, é algo que o Goiás ele vem começando a fazer, e para o ano que vem alguns jogadores interessantes têm sim vínculos, igual eu falei, a tendência é que o Sandro renova sem grandes dificuldades, a não ser que o Goiás não queira, mas ainda tem essa instabilidade em relação à política, ao novo presidente, ao novo técnico, enfim, as coisas que acontecem, mas que eu vejo um 2024 para o Goiás tranquilo, sabe, bem financeiramente, equilibrado, não tem nenhuma dívida de curto prazo, tem, digamos assim, um caminho bem encaminhado, mas é óbvio, tudo pode acontecer. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você pensa a respeito desse assunto. Mas foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever também no nosso canal, ativar as notificações. Confira também o nosso canal de cortes, o Cortes do Goiás News, que eu vou deixar aqui embaixo na descrição do nosso vídeo. Tem também o Instagram, o meu Instagram pessoal também, vou deixar o link aqui embaixo na descrição do nosso vídeo. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos numa próxima oportunidade. Os caros esmeraldinhos. Valeu, galera!